Olá, amados. Hoje queremos falar sobre um fato que pouco falamos, sobre o fim da vida dos apóstolos. Sou o pastor Celso. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos ao assunto de hoje. Todos sabemos que Jesus Cristo foi crucificado. Mas o que aconteceu com seus discípulos? A maioria deles viajou longas distâncias para espalhar o evangelho e morreu fazendo isso. Alguns deles tiveram um fim não muito agradável. Grande parte dos discípulos de Jesus foi canonizada e eles tornaram-se santos em algumas igrejas cristãs, depois de morrerem como mártires. Mas como encontraram a morte? Vamos começar por Pedro, já que ele teve a primazia em muitos fatos da nossa fé. Também conhecido como Simão Pedro e Cefas, era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele vinha da antiga vila de pescadores de Betsaida, ao longo da costa norte do Mar da Galileia. A Bíblia frequentemente retrata Pedro como gentil, mas firme e extremamente leal a Jesus. Mas ele não era perfeito como qualquer outro discípulo de Cristo. Quando Jesus foi preso, Pedro teve medo por sua vida e o negou para evitar a perseguição. Sendo um pescador daquele tempo, Pedro não foi treinado na lei mosaica e era um aprendiz que precisou de muita atenção de Jesus. Mas quando teve a oportunidade de provar a si mesmo, ele provou ser capaz. Quando Jesus andou sobre as águas, Pedro se juntou a ele. Pedro testemunhou inúmeros milagres, incluindo a vez em que Jesus trouxe uma menina morta de volta à vida. No grande incêndio de Roma, em que 2/3 de Roma fora destruído em 64 da nossa era, o imperador Nero culpou os cristãos e neste período Pedro foi crucificado. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois se sentia indigno de morrer da mesma forma que Jesus. O outro discípulo, João, filho de Zebedeu, era o terceiro membro do ciclo íntimo dos discípulos de Jesus e era irmão de Tiago, o maior. Ele é um dos vários apóstolos que eram pescadores antes de serem chamados por Jesus. João é mais conhecido por alguns eventos chaves mencionados na Bíblia, incluindo quando ele levou a mãe de Jesus, Maria, para sua casa e cuidou dela quando a notícia se espalhou que o túmulo de Jesus estava vazio. João e Pedro correram juntos até lá e João chegou primeiro e os dois ficaram atônitos com a pilha de lençóis deixadas para trás, sem saber que Jesus havia ressuscitado. De acordo com a tradição, João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Ele morreu por volta do ano 98 da nossa era de velhice. Diferente de muitos, senão todos os outros discípulos, teve um momento, por exemplo, que Pedro perguntou a Jesus o que iria acontecer com João. E Jesus deu a entender que ele não morreria antes da sua volta, levando os outros discípulos a acreditarem que João não morreria. Mas eles estavam errados. Hoje sabemos que Jesus queria dizer que havia um plano diferente para a morte de João do que para os outros discípulos. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago o Maior, era um dos principais discípulos de Jesus e um dos 2 apóstolos com esse nome. A Bíblia conta como ele e seu irmão e companheiro de discipulado João perguntaram a Jesus se eles deveriam pedir fogo do céu sobre uma cidade que se recusou a lhes dar hospitalidade. No livro de Marcos, Tiago perguntou a Jesus se ele e João poderiam sentar-se um a cada lado do trono dele e prometeram seguir a Jesus até o martírio. Como o único discípulo cujo martírio é registrado na Bíblia, Tiago morreu por espada nas mãos do rei Herodes, que provavelmente o decapitou. Ele é considerado um dos primeiros a morrer por causa de Jesus. De acordo com a tradição,
Tiago foi missionário na Espanha e foi enterrado lá, mas os relatos apontam que ele morreu em Jerusalém durante os primeiros dias da igreja cristã. Aí percebemos uma inconsistência, por isso temos que ter cuidado com a tradição da igreja. No entanto, por séculos os cristãos têm viajado para o suposto local de sepultamento dele no noroeste da Espanha, em uma peregrinação anual conhecida como Caminho de Santiago. Todos os anos, cerca de mais de 300 mil pessoas visitam a capela de São Tiago, ou maior, na cidade de Santiago de Compostela. Filipe era um nativo de Betsaida, assim como Pedro e André. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo e é lembrado principalmente por ter perguntado a Jesus como eles poderiam ver o Pai. Jesus respondeu naquela ocasião que quem o vê, vê também o Pai. Filipe também é lembrado por ter apresentado Jesus ao etíope, que se tornou um dos primeiros cristãos convertidos fora do povo judeu. A tradição diz que Filipe foi martirizado na cidade de Hierápolis, na Frígia, e que seus restos mortais foram levados para a cidade italiana de Hierápolis, hoje conhecida como Nápoles. André também era um dos pescadores e um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus para segui-lo. Embora não fosse um dos 3 principais discípulos, ele era conhecido como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Antes disso, André era discípulo do primo de Jesus, João Batista, e trouxe Pedro para Jesus e lhe disse que Jesus era o Messias. Embora Pedro geralmente receba todo o crédito por reconhecer Jesus como Messias. Isso é apenas um exemplo de como André quase sempre veio em segundo lugar em relação ao seu irmão nas Escrituras. Provavelmente porque ele era o mais novo ou considerado menos importante do que Pedro. André foi crucificado no ano 60 da nossa era, na cidade grega de Patras, de acordo com os Atos de André, um livro não canônico. Ele foi amarrado em uma cruz em forma de X, conhecido como a Cruz de Santo André, pois assim como Pedro, ele se sentia indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Bartolomeu é mencionado pela primeira vez na Bíblia quando Filipe o apresenta a Jesus como um israelita de verdade, um filho de Israel sem fraude. Bartolomeu é lembrado por ter sido um dos discípulos presentes na transfiguração de Jesus e por ter testemunhado a ressurreição de Lázaro. A tradição diz que ele foi martirizado na Armênia, mas não há relatos históricos confiáveis sobre a sua morte. Mateus, também conhecido como Levi, filho de Alfeu. Mateus era cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para segui-lo. Ele é lembrado principalmente por escrever um dos evangelhos do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Ele também é mencionado como tendo sido um dos discípulos presente na transfiguração de Jesus e no milagre da pesca maravilhosa. A tradição diz que Mateus foi martirizado na Etiópia ou Pérsia, mas novamente não há relatos históricos confiáveis sobre sua morte. Tomé, também conhecido como Dídimos. Tomé é lembrado por ter duvidado sobre a ressurreição de Jesus e por ter exigido ver as marcas da crucificação antes de acreditar. Por causa dessa cena, ele é conhecido como Tomé, o incrédulo. A tradição diz que ele foi martirizado na Índia, onde teria levado o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago é menos conhecido do que Tiago, filho de Zebedeu, mas é mencionado como um dos 12 discípulos em algumas passagens do Novo Testamento. Não há muitos relatos sobre sua vida ou morte. Simão, também conhecido como Simão Zelote. Pouco se sabe sobre Simão.
além de que ele era um dos 12 discípulos de Jesus e é mencionado em algumas passagens do Novo Testamento. A tradição diz que ele foi martirizado na África, mas não há relatos históricos confiáveis sobre sua vida ou sua morte. Judas Iscariotes. Judas é conhecido como o discípulo que traiu Jesus, entregando-o aos líderes judeus em troca de dinheiro. Ele, ao que tudo indica, se arrependeu, pois devolveu o dinheiro, mas infelizmente acabou tirando sua própria vida. E finalmente, Judas Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, é mencionado como um dos 12 discípulos, mas pouco se sabe sobre ele. A tradição diz que ele foi martirizado na Síria, mas novamente não há relatos históricos confiáveis sobre sua vida ou a sua morte. É isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que acharam? Já conheciam esses fatos? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.